Olá, sejam muito bem-vindos novamente ao compartilhamento da Bhagavad Gita. Estamos compartilhando a forma universal de Deus, Krishna, o Supremo. Capítulo 11, verso 52 será o verso do dia de hoje. Vou fazer minhas reverências aqui para pedir permissão a Deus Todo Supremo, o Todo Supremo, aquele que nos permite realizar as bem-aventuranças aqui na Terra, ou seja, aquele que nos permite trazer ao público, a nós e a todos que querem entender a Bhagavad Gita de uma certa forma. E eu estou aqui humildemente compartilhando o que eu entendo, juntamente com a leitura meditativa da Bhagavad Gita, e peço perdão em algum momento se eu não sei de tudo, porque eu ainda estou nesse processo de conhecimento da Bhagavad Gita, muito embora já tenha feito um curso, uma síntese, né, na Escola Seva, Sociedade de Estudos Vedas Avançados, né, e com esse certificado eu pude nascer à vontade em mim de compartilhar a Bhagavad Gita para que mais e mais pessoas tenham acesso. Então, verso 52, vamos lá. Om Gyana Timirandasya Gyana Jana Salakaya Shakshu Militayena Tasmai Shri Guruve Namaha. Om. Tradução. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas respeitosas reverências. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Gurudeva é o mestre maior, é o mestre dos mestres, o maior mestre de todos, que é o supremo criador de tudo, onde ele ditou essa Bhagavad Gita. Ele participou pessoalmente dessa Bhagavad Gita, dessa batalha de Kurukshetra dentro da Bhagavad Gita, porque a Bhagavad Gita é um livro sagrado composto por 18 capítulos, e cada capítulo existe um item relacionado à pessoa suprema, para que nós possamos compreender, nós quem? Nós almas em corpos, com essa condição mental de entendimento, de buscar o entendimento, que eu estou aqui compartilhando para nós, que somos seres humanos, ou melhor, dentro da filosofia védica, nós somos almas nesses corpos materiais, né? Precisando aprender, conhecer o Supremo, porque, como já diz nosso mestre, não se pode não se pode amar uma pessoa sem conhecer sobre essa pessoa. Então, todos nós dizemos, eu amo Deus, eu sou serva de Deus, eu trabalho para Deus. Mas quem é Deus? O que é Deus? Então, Deus é uma pessoa suprema na literatura védica, dentro da filosofia védica, e essa pessoa suprema, ela precisa ser alvo de conhecimento para que nós possamos abrir nossos olhos através desta luz, desta tocha de conhecimento transcendental, para que com essa luz, a luz ela dissolve toda a escuridão. Com essa luz, com esse conhecimento, nós vamos saindo da ignorância, que é a própria escuridão, e vamos tendo acesso a esse conhecimento transcendental. Claro que é um conhecimento diferente, que muitas vezes se apresenta de formas diferentes, não de formas diferentes, mas ao ouvir é algo diferenciado, algo diferente, onde eu acho tudo isso muito diferente, e achar que Deus é uma pessoa, a pessoa suprema, o maior de todos, porque Deus, ele tem o poder de ser onipresente, onisciente e onipotente. Então, essas três qualificações divinas que pertencem a Deus: onipresente, ele está presente em tudo e em todos; onisciente, ele sabe do passado, presente e futuro; e onipenetrante, ele penetra todos os mundos, materiais, espirituais, onde quer que ele queira, ele está instalado, principalmente como três departamentos, em três departamentos. Esses três departamentos Deus é Brahma, ele é a pessoa suprema, ele é a alma suprema, né? E nós somos as almas pequenas, então chamado de Brahman. Deus está instalado no nosso coração
isso tudo que eu estou falando é filosofia védica, tá? Deus está instalado em nosso coração como Paramatma, controlando tudo e a todos. E Deus é Bhagavan, a pessoa suprema. Então, Brahman, alma suprema, Paramatma, instalado dentro do nosso coração como a pessoa suprema, e Bhagavan, a pessoa suprema, 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 suprema. O mais alto dos altos, aquele que tem controle sobre tudo e sobre todos. Então, verso 52, para começar a forma universal. Capítulo 11 da Bhagavad Gita, verso 52, a forma universal de Deus. A suprema personalidade de Deus diz: meu querido Arjuna, esta minha forma que agora vês é muito difícil de se contemplar. Até mesmo os semideuses sempre buscam a oportunidade de ver esta forma que é tão querida. Então, Krishna aqui mostrou a sua forma universal para Arjuna, que era um guerreiro Kshatriya, que lutava na batalha de Kurukshetra, e Arjuna pediu a Krishna para Krishna mostrar sua forma universal. E Krishna, ao mostrar sua forma universal, Arjuna, ele ficou encantado e ao mesmo tempo amedrontado de ver tanta potência, de tanta ciência divina, de tanta onipotência divina, de tanto poder que é o próprio Deus. Então, esta forma é difícil até mesmo para os semideuses, que são categorias de seres que já ultrapassaram a forma humana, passaram da forma humana para semideuses, e esses semideuses, nem eles puderam contemplar essa forma universal que ele pôde mostrar, o Supremo pôde mostrar a Arjuna. Então, é uma forma querida, ou seja, é uma forma onipotente de Deus. E por ser essa forma, nós devemos nos manter ligados a esse propósito de estar conectado com essa figura divina que é o próprio Deus. E reverenciá-lo sempre. Não importa se é filosofia védica, se é cristã, se é budista, se é espírita, se é católica, nós devemos conhecer mais e melhor e sairmos dessa ignorância, para que nós possamos ver esta forma em conhecimento. Porque esta forma de vê-lo pessoalmente, poucos têm acesso, né? E nem mesmo as almas que já alcançaram esse posto de semideuses, nem é humano, nem é Deus, mas um semideus, e está nesse processo de transição, porque sim, nós temos qualificações espirituais, e nem eles puderam ver essa forma que o Supremo Krishna mostrou para a Arjuna. Então, no significado aqui de Srila Prabhupada, salve Srila Prabhupada, que trouxe a filosofia védica da consciência de Deus, de Krishna para o Ocidente, para resgatar-nos da nossa ignorância. Então, aqui Prabhupada diz, né? Senhor Deus, Krishna parou de mostrar a sua forma universal e informou a Arjuna que não é por meio de muitas atividades, piedosas, sacrifício, etc., que alguém conseguirá ver esta forma. Ou seja, existem os meios para que alcançamos esse patamar de sermos almas puras, imaculadas. E às vezes a gente acha que é fazendo sacrifícios e demais tipos de austeridades, que são atividades que nós fazemos contrárias ao que a gente quer fazer. Eu não quero acordar cedo, de 5 horas da manhã, mas eu sei que é bom para mim, para a minha saúde, então eu vou acordar. Então isso já faz com que eu faça uma austeridade para mim, para que eu possa me limpar das minhas impurezas e para que eu possa conviver melhor com Deus, né? Então, Prabhupada, ele continua. Talvez alguém que seja capaz de ver a forma universal de Deus, de Krishna, dando um leve toque de serviço devocional às suas atividades, pode ver sem um pouco de suas atividades, tais como penitências, estudo védico e especulação filosófica. Talvez ele consiga, mas não se pode ver sem um pouco de bhakti, que é a prática devocional, né? Além dessa forma universal, a forma em que Krishna tem 2 mãos é bem mais difícil de ser vista, mesmo por semideuses como Brahma e Senhor Shiva. Eles desejam vê-lo, e temos essa evidência no Srimad Bhagavatam, que é outra escritura sagrada e autorizada da filosofia védica,
de que quando se supunha que ele estava no ventre de sua mãe, Devaki, todos os semideus celestiais foram ver as maravilhas de Krishna e ofereceram belas orações ao Senhor. Então, Prabhupada está ensinando aqui que Deus tem várias formas, e essa forma de Deus se apresentar parecido conosco, com dois braços e duas pernas, é a mais difícil de ser contemplada dentro da filosofia védica. Eu estou sempre repetindo a mesma coisa. Dentro da filosofia védica. Por quê? Porque estamos estudando a filosofia védica, estamos estudando a literatura védica, de escrituras sagradas e autorizadas para o melhor conhecimento acerca de Deus, né? Então, essa forma humana é a mais difícil de ser vista. Geralmente se vê Deus em vários outros tipos de forma, que ele tem seus passatempos, né, de vir aqui na Terra para mostrar para nós, sim, dentro da filosofia védica que está escrito nas escrituras sagradas, isso pode ser contemplado através de um estudo mais aprofundado. Quando a gente se interessa, a gente se aprofunda para chegar lá no âmago da história, na essência de todo esse processo, né? Então, assim, Prabhupada, ele continua, né? Através de belas orações, nós podemos também contemplar Deus, né? Assim, a gente vai buscando essa forma contemplativa, essa forma de Deus, através de orações, de penitências, de austeridades, de querer chegar mais perto do Supremo, para que a gente possa entendê-lo, porque é muito difícil entender Deus. A gente acha que é fácil, mas a gente não entende. Nós, almas em corpos, nós não sabemos até mesmo nos relacionar com Deus de uma forma direta, de uma forma mais amável, de uma forma mais amigável, né? E aí nos perdemos dentro desse processo. Então, através das orações, através das penitências, austeridades e sacrifícios, nós podemos contemplar a forma de Deus, né? Então, na Bhagavad Gita, que é este livro sagrado, no capítulo 9, verso 11, também se confirma que Deus não é visível aos tolos que o ridicularizam. Então, sim, nós às vezes ridicularizamos Deus, né? Porque nós não entendemos Deus. E aí nós falamos besteiras, asneiras sobre Deus e suas potências, né? Por falta de estudo, por falta de conhecimento, né? E aqui nesse processo, sai, Natan? Estou tirando aqui o gatinho. Então, nesse processo, os tolos não conhecem Deus. Os tolos não conhecem Deus. Por falta de entendimento e por falta de estudo. Então, nessa bem-aventurança, nós vamos aprendendo sobre as formas de Deus, né? Então, aí você pode perguntar ou indagar, esse corpo de Deus é igual ao corpo da gente? Então, Prabhupada responde aqui, né? Seu corpo nunca é como um corpo material, mas Deus Cristo é o verdadeiro problema para alguns que estudam lendo o Bhagavad Gita ou escrituras védicas semelhantes. Então, veja, até para a gente compreender como é o aspecto físico de Deus, se torna mais difícil para quem não estuda filosofia védica. Então, trazendo aqui de forma sucinta, de forma agradável, nós devemos saber que Deus é uma pessoa na filosofia védica, que ele se apresenta de várias formas e que às vezes é muito difícil contemplar a forma dele original, que é a forma de dois braços, né? Porque Deus se apresenta com vários movimentos daquilo que ele quer se apresentar. Então, Prabhupada diz, no estudo védico que de fato está na linha védica de sucessão discipular, que traz essas escrituras passando de professor em professor, ou guru mestre, para que, através da autoridade do guru original, que é o próprio Senhor Deus Krishna, né, para que possamos ouvir sobre ele, sobre Krishna, e aí a gente, ouvindo sobre Deus, a gente vai entendendo mais, e Deus vai se tornando uma pessoa mais aceita dentro de nós. Porque aqui no Ocidente, a gente não tem esse conhecimento, a gente não tem esse acesso a essa descoberta maravilhosa, pelo menos para mim, que Deus é a pessoa suprema. E ele tem sua forma universal, né? Então,
através da sua potência, que Deus usa uma potência material chamada de Yoga Maya, a gente fica inebriado, a gente fica condicionado e a gente se perde na ignorância do conhecimento transcendental acerca do absoluto. E também já foi um capítulo passado, antes da forma universal, eu compartilhei aqui, no Is Espiritualidade, a forma absoluta de Deus, conhecimento acerca, forma absoluta não, conhecimento acerca do absoluto, né? E esse absoluto é Deus, né? Então, nem todos podem ver Deus, tampouco Deus pode se revelar para alguém, para qualquer um. Deus só pode ser visto pela pessoa a quem ele se revela. Então, que nós sejamos dignos de um dia como almas em nosso desenvolvimento espiritual de poder ter a oportunidade de ver Deus pessoalmente. Verso 53. A forma que vê com teus olhos transcendentais não pode ser compreendida através do simples estudo dos Vedas, nem por submeter-se a sérias penitências, ou por fazer caridade, tampouco prestar adoração. Não é por meio desses meios que se pode ver-me como eu sou. Então, Krishna está dizendo, não é com seus olhos transcendentais que você vai me conhecer, e você vai me compreender, nem muito menos me ver, né? Nem também estudando, mas também você pode se submeter a algum processo que traga essa direção mais rápida. E aqui o processo é servir a Deus com amor e devoção, que chama-se Bhakti Yoga, que é o suprassumo, a cereja do bolo da Bhagavad Gita, é o serviço devocional, aprender a servir a Deus com amor e devoção, para que com o desenvolvimento de anos e anos de estudos, de nascimentos e renascimentos, nós possamos um dia contemplar a forma de Deus ao vivo e a cores, e possamos conviver com Deus. Na casa de Deus há muitas moradas, e uma das moradas é a morada divina, é a morada de Deus, é onde Deus está, e sim podemos adentrar se nós nos tornarmos uma alma imaculada. Nós não podemos entrar na morada de Deus, nem Deus pode entrar em nosso coração, com o nosso coração cheio de impurezas. Quais são as impurezas que a gente enche no nosso coração? Raiva, rancor, ódio, violência, mágoa, tudo aquilo que se reverbera em atitudes, pensamentos e sentimentos negativos, sombrios, ignorantes, né? Mas sim, a gente pode chegar a ver Deus como? Quando a gente presta serviço devocional, a gente fica praticando Bhakti Yoga, Yoga da devoção, por anos e anos, sem fins, e nascimentos e renascimentos. Então, Prabhupada fala, Krishna apareceu diante de seus pais, Devaki Vasudeva como uma forma de 4 mãos e então se transformou na forma de 2 mãos. Este mistério é muito difícil de ser compreendido por aqueles que são ateus ou que estão desprovidos de serviço devocional. Sim, tem toda uma história, eu já li Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, volume 1 e 2, para aprender sobre a história de Krishna, né, de Deus na filosofia védica. E aí tem todos esses passatempos de Deus dentro dessa filosofia. E aí nós vamos, pouco a pouco, nós vamos entendendo quando nós estudamos. Eu, como resolvi estudar para compreender melhor e trazer esse conhecimento para mim, em particular, eu já li e vi que realmente é uma escritura sagrada que tem toda a conjectura do entendimento divino para aqueles que saem do ateísmo e vão para o estudo transcendental e não vão ficar especulando acerca disso, daquilo, aquele outro, em livros e escrituras que não são autorizadas por mestres gurus autorizados, né? Que não é o caso da Bhagavad Gita que eu tenho nas minhas mãos, que é compilada por Srila Prabhupada, que é uma alma autorrealizada, uma alma pura, né? Então, continuando, os eruditos que só estudam a literatura védica em busca do conhecimento gramatical, meras qualificações, ou seja, as pessoas que estudam para dizer que são eruditos. É isso que ele está dizendo aqui. Formalmente, às vezes vão ao templo oferecer adoração, né? Essas pessoas cumprem seus rituais, cumprem suas visitas, seus rituais, mas não pode conceber em suas mentes como Krishna pode ser compreendido somente apenas pelo serviço. Então, quanto mais a gente serve a Deus, mais a gente compreende o que é que Deus quer da gente. Quanto mais a gente emprega nosso tempo em conhecer Deus, em servir a Deus, mais Deus nos dá essa oportunidade.
Então, apenas através do serviço devocional é que nós podemos compreender a suprema personalidade de Deus dentro da Escritura Sagrada Bhagavad Gita. Verso 54, para terminar. Meu querido Arjuna, somente pelo serviço devocional indiviso, ou seja, constante, é possível compreender-me como sou, tal como me apresento diante de ti, e assim pode me ver diretamente. Só desta maneira pode ingressar nos mistérios da compreensão acerca do absoluto de Deus. Então, com o serviço devocional, que é a base da Bhakti Yoga, que é servir a Deus em amor e devoção, prestar serviço devocional sempre está trazendo Deus para nossas vidas, e tudo que a gente faz, tudo que a gente come, e tudo que a gente dá primeiramente para Deus, como é um verso da Bhagavad Gita, né? Ofertar tudo a Deus com amor e devoção. Aí vamos praticando Bhakti Yoga, Yoga da devoção, vamos nos elevando, vamos estudando, vamos buscando aulas, vamos lendo, vamos aprendendo, vamos compartilhando. É todo um processo, não é apenas por ouvir que se vai compreender. Se tem que praticar, tudo nessa vida tem que se praticar, principalmente aqui no mundo material, a gente tem que estar dentro desse processo de prestar serviço a Deus dentro da parte material, para que a gente entenda que nós não somos um corpo, e sim uma alma. E essa alma, ela precisa ofertar a Deus, que nos criou, Deus Suprema, a alma suprema criou as almas pequeninas que somos nós, e tudo mais ele criou. E aí, com esse processo de entendimento acerca de Deus, servindo a Deus em serviço devocional, nós vamos ingressando nos mistérios da compreensão acerca do absoluto. Aí eu vou ler aqui para terminar. Alguém que tem devoção inabalável ao Senhor Supremo é dirigido pelo mestre espiritual, pelo professor espiritual, no qual ele tem a mesma fé inquebrantável, pode ver a suprema personalidade de Deus por revelação. Ninguém pode entender Krishna, o Supremo, através de especulação mental. Isso é isso aqui não, isso é mentira, isso é verdade. Não, esse livro é falso, esse livro é verdadeiro, chama-se especulação mental, né? Quem não recebe treinamento sob a orientação de um mestre professor autêntico não pode nem mesmo começar a entender Krishna. Emprega-se aqui especificamente a palavra tu, para indicar que nenhum outro processo pode ser usado, recomendado ou bem-sucedido para se compreender Krishna que não seja o serviço devocional, né? Então, a forma universal de Deus, ela é uma forma diferente de se estudar e de saber que Deus tem essa forma universal. E aí nós, quando vamos estudando, lendo, saindo da especulação mental, saindo da ignorância, buscando o modo da bondade, que é o modo mais direto para se compreender Deus, e ter esse modo da bondade, estar nesse modo da bondade como estilo de vida, nós vamos compreendendo mais e vamos entendendo mais as maravilhas, né? Para que as pessoas, maravilhas de quem? Do Supremo, para que as pessoas que estão interessadas em elevar-se por meio dessas atividades devocionais e se ocupando nesse serviço devocional, vamos entendendo a forma de Krishna, que é a mais querida, a de que ele se apresenta com duas mãos. Na filosofia védica, Krishna tem inúmeros nomes, inúmeras apresentações, inúmeros passatempos, ou seja, histórias relacionadas a Deus, histórias verídicas, comprovadas cientificamente, através de estudos dentro dos shastras e escrituras sagradas. Então, o que eu estou compartilhando aqui com vocês pode ser até um pouco difícil para mim explicar, mas é um estudo que nós possamos entender passo a passo. Não vai ser ouvindo uma vez que eu vou entender a Bhagavad Gita, nem muito menos a forma universal de Deus. A Bhagavad Gita são versos que eu compartilho um por um. Cada vez que eu venho aqui, eu compartilho 2 a 3 versos e vamos na sequência para ir desanuviando a nossa mente e colocando em prática a nossa inteligência, para que a nossa inteligência seja usada para o entendimento da pessoa suprema e diversas formas que ele tem de se apresentar, porque Deus pode se apresentar da forma que ele queira, como ele queira e quando ele queira, né? E aí, nesse processo aqui da Bhagavad Gita, a gente vai traduzindo da melhor forma possível. Eu não sou uma erudita dentro desse conhecimento, eu sou apenas uma pequena formiguinha, estudando e compartilhando como eu entendo aqui, para quem se interessa em ouvir
aqui no canal Easy Espiritualidade, também no que é proposto aqui, de se apresentar sobre 20 minutinhos, mas hoje foi um pouco mais extenso, porque eu preciso fechar a minha fala para que quem me assista compreenda um pouquinho que seja esse caminho devocional. Com gratidão, eu encerro mais um dia. Gratidão.